Boa noite a todos. Com muita alegria, nós vamos dar início mais a esta palestra. Começando o ano, propriamente dito, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval, então estamos no primeiro sábado depois do carnaval, estamos começando então o ano. Então vamos pedir a espiritualidade maior que nos envolva e que possamos levar daqui todas as vibrações de amor e de paz que está sendo preparada para nos receber pela espiritualidade desta casa. Vamos agradecer mentalmente o nosso mentor amigo que tudo fez para que possamos estar aqui hoje. Conosco, com a nossa família, sozinhos, seja como for. Estamos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus. E certamente sairemos daqui muito melhores do que quando chegamos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Então, para dar início à palestra, que chama Tempo de Renovação, importante a gente lembrar que no plano espiritual não existe tempo, como a gente está acostumado aqui, não é verdade? Mas, graças a Deus, o nosso tempo ele é fracionado aqui no planeta, para que a gente tome fôlego de recomeçar, de fazer novos planos. Então, cada vez que vira o ano, é importante que a gente faça mesmo uma reflexão da nossa vida, de todos os ensinamentos que nós passamos, seja ele de ocorrências boas ou não tão boas ao nosso ver. Então, esse momento que se inicia o ano, temos que fazer sim uma análise de tudo que nós fizemos. Aí nós começamos a fazer planos. Uns fazem planos para a matéria. Eu vou começar a fazer academia, eu vou começar, vou fazer uma plástica, vou começar a juntar dinheiro para fazer uma plástica, para comprar um carro, para comprar uma casa. A maioria dos planos são os planos materiais. Mas nós precisamos fazer planos para a nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, este ano eu vou tentar ser mais paciente. Este ano eu vou tentar ser uma pessoa mais caridosa. Eu vou ter mais paciência com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos. Estes devem ser os nossos planos, porque o carro que nós comprarmos, ele vai ficar. Não sei se vocês sabem, no nosso desencarne a gente não leva absolutamente nada. Então, cada vez que a gente começa o ano, a nossa renovação deve ser do coração, a renovação do nosso espírito, elevando o pensamento ao Pai e pedindo a Ele que esteja sempre conosco, que nos mostre os verdadeiros caminhos. Porque nós não vamos levar absolutamente nada desta vida, meus irmãos. Então, que este 2024 seja um ano maravilhoso para todos vocês. A cada dia nós vamos aprender um pouquinho mais. Nos ensinamentos dentro do nosso lar, nos ensinamentos em nosso serviço, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares mais difíceis. Comece o ano com esta afirmação: eu vou ser melhor. Eu vou proporcionar uma vida mais alegre àqueles que vivem comigo. Feliz aquele que proporciona o amor, a paz dentro de casa. Feliz daquele que tem o coração puro, que consegue ver a bondade, não somente as coisas ruins que esse mundo nos oferta. Então, que 2024 seja um ano maravilhoso. Todos os dias da sua vida vai ser um dia de renovação. Todos os dias da nossa vida vai ser um dia para recomeçar. Porque depois da noite escura, nós começamos o dia. E todos os dias isso acontece. Então, isso significa que Deus está nos mostrando que a gente pode se renovar o tempo todo. Hoje eu não fui uma pessoa muito legal. Mas daqui a pouco você já vai começar um outro dia e você tem a nova chance de ser melhor. E isso nós temos que encher o nosso coração de gratidão por esta oportunidade do nosso Pai Criador. Eu peguei um trechinho da Bíblia, Isaías capítulo 40, versículos 29 e 30, que fala o seguinte. É muito pequena essa letra, meu Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão,
Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segredo da nossa renovação, meus irmãos, é Jesus. Não adianta dizer que nós vamos conseguir sozinhos, nós não vamos. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir sair ali da lama, sair do fundo do poço sozinho. Eu vou fazer terapia, eu vou fazer atividade física, eu vou ter contato com a natureza. Ótimo, isso é tudo paliativo. Porque o único que consegue nos tirar do chão é Jesus. É Deus, nosso Pai, nosso amado Criador. Sozinho nós não vamos conseguir. E precisamos com isso aprender a dobrar os nossos joelhos. Estão dobrando os joelhos? Estão passando muitas vezes por dificuldades e se esquecem de recorrer ao único que pode nos socorrer. Dobre mais os joelhos e certamente o seu coração se encherá muito mais vezes com a gratidão. E quando a gente é grato a tudo que nós temos, nenhuma dificuldade nos atinge. Nós somos capazes de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer desafio. Então precisamos, muito mais do que ter a autoconfiança de que vamos conseguir sozinhos, é dobrar os joelhos humildemente, erguer os nossos olhos ao Pai e entender a nossa pequenez, como somos pequenos. Nada fazemos sem o nosso amado Criador. Sem entendermos por que Jesus veio aqui. Jesus, que é o Espírito mais grandioso que pisou na Terra, o nosso governador planetário, por que ele veio à Terra? Para nos ensinar a amar, a perdoar. E ele disse, aquele que não nascer de novo não encontrará o reino de Deus. O que significa isso? Que através das reencarnações, que nós só veremos o reino de Deus se nós nascermos de novo. E nascermos de novo. E qual o significado disso? Seja nas encarnações que vão se suceder, porque nós não temos o número exato de reencarnações. Cada um vai ter o seu número. Cada um vai saber o caminho que vai seguir, quantas vezes vai retornar. Teimosos que somos. Muito me entristece conversar com pessoas que dizem assim, eu não quero saber, eu vou deixar para a próxima encarnação. Que triste. É muito triste ouvir isso. Sabe por quê? Porque é uma perda de tempo. Nós estamos perdendo a preciosidade da oportunidade de crescer. E uma encarnação. Ah não, eu vou deixar para a próxima. Agora, nessa já não tem mais jeito. Como não? Só que hoje eu estou saudável. Eu tenho meu emprego, graças a Deus, eu tenho a minha família. Mas se eu não aproveitar tudo que eu tenho agora, pode ser que na próxima eu não tenha. Então, quando eu falo assim, deixa para a próxima, eu não sei se eu vou ter essas mesmas ferramentas que eu tenho hoje para trabalhar. Então, não digam isso. Não percam um minuto sequer do seu dia para servir, para amar, para fazer alguma coisa em prol dos nossos semelhantes e de nós mesmos, é claro. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta. Qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, qual é o meio para nos melhorarmos nessa vida? Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. E como que a gente conhece a si mesmo? É você fazendo diariamente uma autoanálise, como Santo Agostinho nos ensinou. No término do dia, faz uma reflexão. O que eu fiz hoje? Quantas pessoas eu ajudei? Quantas oportunidades eu perdi de ajudar, de estender a mão? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal? A gente consegue fazer isso no término do dia. Então, diariamente, se você vai se conhecendo, a gente sabe disso, no nosso serviço, em nosso lar. Quantas vezes eu já me peguei pensando assim, ai meu Deus, hoje eu falei mal de muita gente. Amanhã eu não vou falar. Aí a gente vai treinando, até que um dia a gente já não fala mais. Hoje eu tive maus pensamentos.
Então eu já sei, eu já reconheci isso em mim. Isso que é conhecer a si mesmo. Então, para nos tornarmos cada vez melhores, precisamos sim conhecer a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos vícios. E nós não podemos depositar no outro nada, absolutamente nada. Eu não posso colocar a minha vida, o que eu acredito, no que só porque o pastor está falando, porque a palestrante está falando, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos que a nossa vida esteja direcionada única e exclusivamente nos caminhos que o Mestre Jesus nos ensinou. E o que o nosso Mestre nos ensinou? Todos nós sabemos. Nós não podemos alegar ignorância. Não podemos. Jesus é lembrado, já se passaram mais de 2000 anos e nós sabemos tudo que ele ensinou. E não foram coisas difíceis. Ele usou um palavreado simples. Ele usava parábolas para que a gente pudesse entender o que fazer e o que não fazer. Então nós não estamos mais no estágio que nós vamos alegar a ignorância. Nós não podemos fazer isso. E nós, cada um de nós, nós temos um GPS dentro de nós. E quando a gente sai da rota, o que o GPS fala? Vocês lembram? Recalculando rota, não é? Recalculando rota. Então a gente sai, teimosos, ele está falando, vai por aqui, vai por daqui. A gente muda o caminho, recalculando rota. E aí muitas vezes a gente tem que dar uma volta imensa para voltar para a nossa rota. Então a rota que nós temos é Cristo. E a gente fica toda hora recalculando rota. Por quê? Porque a gente se deixa envolver pelos prazeres mundanos, por tudo que é de material. Muitas vezes a gente fica acumulando coisas que nós sabemos que nem sequer vamos usar, sabendo que nós temos irmãos em dificuldades tremendas ao nosso redor. Não vamos ser egoístas, meus irmãos. Se nós estamos aqui hoje nessa casa abençoada, não é à toa. Vocês foram conduzidos aqui, porque Deus precisa de pessoas que têm semente do bem dentro do coração. E essas sementes precisam ser espalhadas. E tenham certeza que vocês foram os escolhidos. Não é verdade? São muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que cada um de vocês possam ser os escolhidos de Cristo. Ele precisa dos soldados para o seu exército de amor. Na paciência, na resignação, precisa de pessoas corajosas, porque muitas pessoas negam a Cristo, negam a Deus, porque tem vergonha, e ai daquele que se envergonhar de mim, não foi mesmo que Jesus disse? Então precisamos recalcular a nossa rota e voltar para o caminho que nós conhecemos, que é do Mestre amado. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. É famosa essa frase, não é verdade? O que significa? Se eu colocar um pedaço de pano novo num pano velho, vai se esgarçar e vai se romper. Ou seja, nós precisamos entender que o homem novo não se mistura com o homem velho. Não se mistura. Nós temos que romper com as coisas ruins do passado, com as amarguras, com tudo aquilo que nos fez sofrer. Nós temos que romper com o passado. Muitas pessoas não conseguem ser felizes porque ficam presos ao que viveram no passado. Foi maravilhoso, não foi? Mas já passou. É preciso renovar, que é o tema, inclusive, da palestra de hoje. Tempo de renovar. O passado a gente já não muda mais, mas nós podemos fazer um futuro diferente, que nós também não sabemos ainda quando vai chegar, como vai chegar. Porém, nós estamos fazendo o que neste momento? Nós estamos plantando, por isso a necessidade de um plantio sadio, porque nós sabemos que o que eu fizer agora, eu vou ter que prestar contas depois. Então, por que já não fazer o bem agora? Por que eu vou pagar para ver? Ah, não, eu vou curtir, deixa para a próxima encarnação? Jamais, não podemos. Precisamos renovar. E se você hoje está cansada da vida que você tem, cansado da vida que você tem, se pergunte, o que você está fazendo de diferente? Por
Porque você não vai ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você não está satisfeito com a sua vida, reflita. O que eu devo fazer a partir de agora? Eu devo acordar, desde a hora que você acorda, com a primeira pessoa, o contato que você tem com a primeira pessoa, ali já deve mudar o seu comportamento. E você vai ver. Porque uma pessoa gentil, uma pessoa que espalha a alegria, a bondade, a generosidade, essa pessoa ela não vai conseguir ser infeliz. Ela vai ser uma pessoa feliz, mesmo que com pouco material. Mas ela será rica daquilo que é espiritual, daquilo que verdadeiramente nos enriquece, que são os tesouros do céu. Então, seja essa pessoa, a pessoa que ilumina. O planeta está tão escuro. Eu tenho trabalhado esses dias lá na região de São Paulo e me dói o coração de ver aquelas pessoas entregues às drogas, à bebida, ao vício, à prostituição. Entregues. E nós não devemos julgar, cada um com as suas provas, mas o que nós devemos fazer? Orar por elas. Se eu não posso ajudar efetivamente de alguma forma, orar e não julgar. Cada um está vivendo a sua prova. E uma coisa que sempre, quando eu observo essas pessoas, eu sempre penso, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer comigo hoje, com a minha família, com os meus filhos, com os meus futuros netos. Então, não vamos julgar. Então, a nossa renovação tem que estar englobando isso também, de ser uma pessoa boa, justa, uma pessoa que ilumina o caminho dos demais e que não tece julgamento algum contra o nosso irmão, porque são nossos irmãos. Por mais que a gente veja eles caídos na sarjeta, nós temos que lembrar que Deus não ama ele menos do que a minha e vice-versa. Não, ele não ama mais, eu amo mais a Daniela porque a Daniela é palestrante, porque... Não, ele ama todos iguais. E ele espera que nós, que temos essa consciência, que possamos de alguma forma colaborar para que um dia aquele nosso irmãozinho que está na sarjeta saia daquele local. Então nós temos que pensar em melhorar o ano, melhorar o dia, melhorar a nossa vivência com os nossos familiares, amigos e irmãos, mesmo que nós não nos conheçamos. Quando eu falo que a gente não deve se aprisionar nas histórias antigas, por quê? Claro que as coisas boas que nós vivemos, excelente, vamos guardar dentro do coração. O que nós não podemos fazer, principalmente, é viver de lamentações. Ah, eu fiz isso, se eu não tivesse feito, nunca pense assim. Tá? Tudo está sob o comando do nosso Pai Criador. Os nossos erros servem para nos ajudar a progredir. E não é verdade que a gente muitas vezes aprende muito mais nos erros do que nos acertos? Eu sempre digo isso porque, num exemplo simples de uma prova, aquela pergunta que eu errei, é a que eu fiquei guardada. Ah, como que eu errei isso? Eu não esqueço nunca mais daquela pergunta que eu errei. E assim na nossa vida também. Quando nós erramos, nós não temos que ficar nos lamentando. Não se lamente pelo seu passado. Não se lamente. Tire de todo o seu passado os ensinamentos. E hoje você com certeza está mais fortalecido. Hoje você pode dizer... Pai, nesse erro eu não caio mais. Estou aqui, estou forte. Pode mandar outras provas. E assim nós vamos. Então não se lamente. Agradeça, encha o seu coração de gratidão pela vida que Deus nos deu. Pergunte sempre a si mesmo o que eu fiz hoje. Quem sou eu hoje? Eu sempre falo nas minhas palestras porque nós precisamos fazer isso enquanto há tempo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz hoje? O que Deus espera de mim? Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não foi isso que Alice falou no País das Maravilhas? Alice não, o coelho, né? Fala para Alice. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, o caminho do mal também serve. Não, nós aqui, exceto tirando as crianças... Tirando as crianças, todo mundo já tem que estar com o seu objetivo traçado. Se você não está com o objetivo traçado, alguma coisa está errado. Tem que estar. E
cada um no seu caminho, só que lá no final todos os caminhos conduzem ao Senhor. Eu vou por um caminho, olha, eu quero estudar isso, eu vou fazer isso, eu vou me casar, eu não vou me casar. Cada um tem a sua decisão, mas no final todos devem se encontrar em nome de Jesus, em nome do nosso Pai. Então não perca o seu tempo, porque o tempo, gente, nós já estamos entrando em março quase. É muito rápido, as crianças crescem assim como num piscar de olhos, já estão grandes. Eu pisquei, já estou com quase 50 anos. Eu falei, meu Deus do céu, e não é assim? Então a gente não pode ficar perdendo esse tempo. O objetivo, exceto as crianças que ainda não têm essa condição, né, de traçar ainda uma rota, nós temos o dever de já saber o que nós queremos do nosso Pai e o que nós queremos da nossa vida. Então você está acentuando as coisas ruins ou você está adquirindo coisas boas? Pense, faça uma balança, faça uma reflexão da sua vida hoje. Eu mais reclamo ou eu mais agradeço? Eu mais oro, eu mais dobro o joelho ou reclamo? Ou xingo? Ou me desentendo com todo mundo? Quem é você? Se olhe no espelho, se reconheça e pense. Olhe, você está olhando no espelho e depois você ergue o pensamento a Deus. Ele está olhando por nós, somos filhos amados dele e Ele quer que a gente seja feliz. E Ele conta com a gente. Ele conta, olha, veja a grandeza que vocês têm dentro de vocês. E Ele espera que a gente seja corajoso de enfrentar as batalhas diárias. É claro que nós vamos ter momentos de tristeza, mas momentos de tristeza, nós não seremos espíritos tristes, porque somos filhos do Senhor. E Ele nos enche de esperança. Quem tem fé, quem se diz cristão, não pode viver triste. Se eu acredito em Jesus, se eu sei da história de Jesus, que Ele veio aqui para nos ensinar tudo que Ele nos ensinou e passar por tudo que Ele passou, nós não podemos ser tristes. Mas podemos sim passar por momentos de tristeza, mas nunca sermos tristes. Quantos regressam ao plano espiritual tristes porque perderam a oportunidade? Saíram daqui pela mesma porta da ignorância. Porque quando a gente chega no planeta, a gente tem determinado conhecimento e ignorância em outras coisas. Infeliz daquele que entra ignorante e sai ignorante. Perdemos, então, toda a nossa oportunidade. E a fila para o reencarne está imensa, eu sempre falo. Quem tem contato com a espiritualidade, sabe, pode confirmar. Nós sabemos, hoje, quantas famílias, quantos casais que querem ter filhos, não são todos. E quando a gente acha um casal, só quero um. Eu colaborei, Mari colaborou, né, Mari? Eu tenho 3. Tem 3, né? 2, tá bom, colaborou. Eu já fiz a minha parte, colaborei por 3 casais, ó. Mas a gente não vê. Eu fiz um curso recentemente que nós éramos em 5 mulheres. Só eu tinha filho. E quando eu falei assim, eu tenho 3, ela, que horror, você tem 3 filhos, como assim? Eu me achei uma criminosa de ter 3 filhos, meu Deus. E elas não queriam filho, não quero. Eu falei, vocês não querem? Não, sou mãe de pet, não quero. Não, tá bom. Mas hoje é a realidade, sem julgamentos. Mas só para que vocês entendam que a reencarnação está muito difícil. Aí pense vocês, eu falei assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Aí quando eu tentar reencarnar, eu não encontro nenhum casal para que eu possa voltar, porque ninguém quer ter filho. Entendeu? Entendeu por que essa encarnação é muito, muito importante para todos nós? Então vamos aproveitar. Jesus, há mais de 2000 anos, espera a nossa renovação. Ele espera que a gente se renove aqui nos pensamentos. Jesus espera que a gente se renove nos nossos sentimentos. E Jesus espera que a gente se renove principalmente em nossas atitudes. Então, pensamento, sentimento, e atitude. E quando a gente
entende isso, e quando a gente está disposto a mudar, o que vai acontecer? Eu já vou adiantar para os senhores. Os espíritos infelizes vão nos incomodar. Eles vão se incomodar com a nossa melhora. Aqueles que não querem o nosso bem vão se incomodar. Vocês conhecem alguém que não pode ver o outro feliz, que já torce o nariz? Eu conheço. Que não pode ver a felicidade alheia, não pode ver a pessoa crescendo materialmente, espiritualmente, que já vem aquela inveja. Nós conhecemos muitas pessoas assim. Espero que vocês não sejam essas pessoas, que eu que não seja essa pessoa. Então, nós vamos incomodar. Quando eu decidi levantar a bandeira de Cristo e falar, eu vou me renovar, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, a espiritualidade inferior não vai gostar. E sabe como que eu vou evitar esse contato para que eles não façam mal a mim? Manter as minhas vibrações sempre elevadas. Estar conectada com a espiritualidade superior. Porque a espiritualidade superior estará ao nosso lado nos protegendo. Desde que eu esteja conectado com eles. E como que eu me conecto? Aquilo que Jesus espera de nós. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. Nós vamos incomodar, mas os nossos anjos protetores irão estar sempre ao nosso lado, sempre nos livrando dessas pessoas maldosas. Façamos a nossa parte dia a dia, mas é um desafio, é uma luta, porque nós temos que combater não, nós temos que lidar, cada um tem um temperamento, não é verdade? E a gente convive com quantas pessoas? Eu na minha casa somos em 5. Então imagina, 5 pessoas diferentes, 5 espíritos diferentes, vivendo embaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, não é fácil. Cada um tem os seus gostos, o seu conhecimento. É difícil você achar uma família que todos pensam iguais. É muito difícil. E é aí que está o nosso verdadeiro desafio. É lidar com esses espíritos diferentes. É superar todas as adversidades que existem entre nós. Se você está aqui hoje, é porque você está pronto para dar o primeiro passo. Eu não vou me queixar mais daqueles que estão em casa. Eu não vou me queixar do meu marido, dos meus filhos, não vou me queixar. Eu vou me concentrar em mim. Eu vou pedir a Deus que eu possa entender e aprender a lidar com eles. Eu vou pedir a Deus que na minha renovação, que eu estou começando agora, eu posso começar agora, não precisa virar o dia para eu começar. Eu posso renovar agora. E a minha renovação não é só quando eu passei por uma dificuldade, eu vou me renovar. Não, a qualquer momento você pode renovar. E eu vou começar ela agora. E nessa renovação eu vou pedir a Deus, e vou pedir a Cristo, me ajude a viver com esses irmãos diferentes de mim. Se eles muitas vezes não vão dar atenção ao que eu estou falando, eles estão observando o que eu estou fazendo. Na paciência, no calar. Gente, o silêncio, ele faz milagres. No momento de discussão, no momento de fúria do nosso irmão, aquele que sabe calar é aquele que entendeu a mensagem do Cristo. O mais corajoso não é aquele o valente, é aquele muitas vezes que se cala diante de uma injúria, diante de uma agressão. Foi isso que Jesus nos ensinou, não é verdade? Ele não disse, dai a outra face? É assim. E nós, no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos do nosso Mestre amado. Não vamos cruzar os braços, meus irmãos, frente à oportunidade de regeneração que todos nós temos. Não cruze os braços. Não é assim que Cristo quer nos encontrar quando Ele vier buscar o seu exército para as nossas batalhas aqui no planeta Terra. Ele quer encontrar os seus soldados prontos, com o coração firme, para que depois nós não vamos nos lamentar pelo tempo perdido. Quem aqui tem o hábito de ler livros espíritas, em muitos deles tem o relato de
espíritos que se lamentam demais pelo tempo perdido. Que eles estão lá e falando assim, alguém avisa minha família, por favor, que tem que ser de outro jeito, para eles não pensarem só nos bens materiais. Avisa meus familiares. Quantos livros relatam esse desespero dos desencarnados querendo comunicar com a família? Fala assim, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Aqui desse lado não tem nada disso. E hoje nós estamos encarnados e nós temos essa oportunidade de fazer isso com os nossos familiares. Então, vamos nos levantar, sacudir a poeira. Caiu? Levanta. Limpa o joelho, prossegue. Estamos aqui, todos saudáveis. Vamos pedir a Deus ombros fortes. Eu ouvi uma vez uma moça falando, Dani, tudo que eu peço parece que Deus me manda tantas provas, eu não vou pedir mais. Fica a critério dos senhores. Eu sempre peço ombros fortes. E quando eu peço ombros fortes, Deus me manda provas difíceis. Mas Ele me deu os ombros fortes. E aí, eu me sinto tão bem, porque eu imagino sabe aquele tique assim, missão cumprida, essa eu superei. Então, renove, meus irmãos, renove a sua vida, aproveita a oportunidade, começou o ano, hoje você já vai chegar na sua casa, as pessoas nem vão te reconhecer, vai falar, meu Deus, o que aconteceu com esse ser? Faça a diferença, pois aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão o que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar na seara do Senhor. Não nos esqueçamos de agradecer a Deus por esta vida maravilhosa, pelos braços que nos permitem trabalhar, pelos olhos que nos permitem enxergar essa grandeza de Deus. Se você tem pernas, agradeça que você pode chegar até aqueles mais necessitados. Se você tem um emprego, agradeça por você poder contribuir com aquele que não tem emprego. Doe de você, doe as coisas materiais que muitas vezes são fúteis para você, são supérfluas para você, mas para os outros fará muita diferença. Mas mais do que a caridade material, façamos a caridade moral com o nosso próximo, tendo paciência, amor, que somente nós vamos colher. Eles também vão colher, mas nós seremos os mais beneficiados por todo o bem que nós fizermos ao nosso próximo. A renovação cabe a cada um de nós, sempre acolhidos pelo Pai. Sozinho, nada fazemos, nada. Não se esqueça disso, meus irmãos. E a renovação é agora, porque amanhã nós não sabemos. Eu não sei se eu vou acordar amanhã, não sei nem se eu vou conseguir chegar na minha casa, mas hoje eu tenho certeza que eu vou sair daqui com a esperança no coração e falando para Deus, Deus, hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa, pode contar comigo. E eu tenho certeza que vocês também chegarão nos seus lares com a semente do bem depositada no coraçãozinho de cada um. Faça da sua vida, faça da sua família fortaleza, que é o que nós precisamos. Precisamos de pessoas fortes, corajosas, amorosas, que levem o bem aos nossos irmãos. Precisamos das casas, dos lares com Cristo lá dentro. E nada de ruim irá nos acontecer. Tenham certeza disso. Quando você está com o coração em paz, conectado com Deus, com Jesus, nenhum mal nos atingirá. Tenham todos um final de semana maravilhoso, renovados na presença do Mestre Jesus. Graças a Deus. Obrigada.